Nessa manhã, eu gostaria de conversar com vocês sobre a ceia. O que é a ceia? No decorrer da minha vida, eu entendi que tem 3 assuntos que a gente sempre tem que estudar recorrentemente, para sempre trazer para o presente, sempre trazer para a prática. O primeiro assunto é a respeito do batismo, o assunto dos batismos. Porque para muitos de nós o batismo foi um acontecimento lá do passado. Mas o batismo é a minha identificação com a morte de Cristo. Aquele que foi batizado foi identificado na morte e na ressurreição. E assim como a morte, o batismo, ele é um acontecimento, ele é um fato, mas também é um estado. Ou seja, quem morreu, fato, está morto, estado. Então nós precisamos sempre trazer a consciência do batismo para o nosso dia a dia. Quando o inimigo vem tentar a gente, onde é que está a nossa vitória? Na nossa morte. Porque já morremos e estamos crucificados com Cristo. Então o pecado já não tem domínio sobre nós. Eu não estou dizendo que a gente não peca. Eu estou dizendo que o pecado que antes era obrigação, hoje é opção. Porque quando o inimigo vem tentar você, você tem possibilidade de raciocinar, de depender de Deus e fugir do pecado. Antigamente não. Antigamente nós estávamos presos ao pecado. A gente era escravo do pecado. Hoje não. E onde é que a gente proclama essa verdade? No batismo. A gente foi sepultado, o pecado já não tem domínio sobre nós, e a gente se levanta do batismo, identificando com a ressurreição de Cristo, para viver uma novidade de vida no poder da ressurreição. Então, a doutrina dos batismos precisa ser sempre reprisada, a gente precisa sempre crer nela. Então, o batismo não é algo do passado, é do passado, mas tem efeitos hoje na minha vida. Amém? Estamos batizados dentro de Cristo. A segunda doutrina, que eu creio que a gente precisa compreender muito, aqui eu não estou colocando em ordem de importância, é a questão das finanças, o dinheiro, a administração financeira. Porque a nossa Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. A raiz fala de sustento, a raiz fala de alimento, a raiz fala de suprimento. E diz que o amor ao dinheiro é a raiz de quantos? Então é um assunto importante. E muitos de nós, os pastores, eu não sei se eu incluo esses 2 que estão aqui, a gente não fala de finanças porque não quer ser identificado com um grupo de pastores aí que não são dignos de ser chamados de pastores. Então a gente não fala desse assunto porque a gente não quer ser igual. Mas eu tenho dito aos pastores que nós não temos a liberdade de não ensinar. É um assunto grave. É um assunto grave. Porque é raiz de todos os males. E as finanças, ela fala da nossa identificação com a nossa liderança. Filipenses 4, que nós citamos ontem assim, de passagem, Paulo dizia que quando os irmãos trouxeram oferta para eles, os irmãos compraram ações do seu ministério. Se tornaram participantes do seu ministério. Quando trazia-se os dízimos para os levitas, eles estavam fazendo uma associação. E Paulo diz, amados, que aquele que reparte bens espirituais, é lícito que recebam bens naturais. É uma associação. Então a gente precisa aprender isso. Se, repito, é a raiz de todos os males, então nós precisamos ter clareza de como administrar aquilo que está nas nossas mãos. Amém? Só por estatística, de cada 3 porções na Escritura,
uma trata de riquezas. Então não é um assunto assim de rodapé da Bíblia. A administração financeira, ela determinou a ida para o céu e a ida para o inferno de duas pessoas na Escritura. Lembra não? Quais são os dois personagens? O jovem rico e Zaqueu. Lembra não? Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aliás, vou dar metade do meu bem aos pobres. Hoje entrou salvação nesta casa. Vai e vende o que tem e dá aos pobres. Ele se afastou triste porque era dono de muitas coisas. E aí o Senhor fala, é impossível a um rico entrar no reino dos céus. Então a administração das finanças ou nos leva para o reino ou nos leva para o inferno. O dinheiro não é neutro, a riqueza não é neutra. Tanto não é neutra que o Senhor fala que é um Deus. É importante estudar isso, não? E por fim, a ceia. Nós precisamos compreender a ceia. Se o batismo é a nossa identificação com a morte de Cristo, se a ceia é a nossa identificação com os nossos pastores, a ceia é a nossa identificação com o corpo de Cristo. E nós precisamos entender. Então, hoje de manhã eu queria trazer alguns pensamentos. Falei muito rápido? Tá. Batismo. Minha identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Correto? Finanças. Minha identificação com aqueles que cuidam de mim, com os meus pastores, com os servos de Deus. Ceia. Minha identificação com a igreja, com o corpo de Cristo. Foi isso que eu falei, não? Não? Troquei, inverti? Tudo bem. Tudo bem. Vocês vão me conhecer e vão perceber que eu faço isso muitas vezes. Não tem problema. É só vocês não ficarem com crise comigo, né? Mas eu queria que você fosse comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos para o texto clássico, né? Qual é? 11, 28. O que é que diz aí no 11, 28? O texto aqui é altamente positivo. Examine e coma. Examine e coma. Quando Paulo nos exorta a nos examinar, o que ele quer que a gente examine? A gente mesmo, mas o quê? Examinar o quê? Nosso coração. Tá, mas é muito pouco. É muito pouco. Se estamos em Cristo. A gente sabe que um texto precisa ser lido dentro do contexto para ser compreendido. Sim ou não? Não dá para você pegar um texto, isolar do contexto e assim falar. Mas o contexto de 1 Coríntios 11, 28 não são os versículos ao redor deles. O contexto é toda a carta. Então, para entender Coríntios 11, 28, 1 Coríntios 11, 28, você tem que ler a carta. Qual foi o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta? Toda carta tem um motivo. Aliás, carta, né? O que é isso, né? Você lembra que antigamente tinha carta, não? Você pegava um papel, escrevia no papel, metia num negócio chamado envelope, colava uma coisa chamada selo e levava no lugar chamado correio. Lembra? Parece pré-história, mas não faz tanto tempo assim, não.
Então Paulo escreve essa carta. O que motivou Paulo a escrever essa carta? Quem se lembra? Vamos lá para o capítulo 1? Estou te falando que o contexto é mais amplo do que só o capítulo. Paulo recebe uma notícia. Quem trouxe a notícia foi um pessoal da família de Cloé. E o que esses irmãos trouxeram? Qual foi a notícia que eles trouxeram? A notícia foi, versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Dissensões ou contendas. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vocês. Esse foi o motivo da carta. Paulo escutou a notícia e falou: eu preciso agir. E escreve então à igreja de Corinto. Estava comentando hoje de manhã com Carlos Emilene sobre essa carta. E eu comecei a estudar a cidade de Corinto para entender um pouco a carta. Por que essa igreja tinha assim tanta situação que Paulo precisou trabalhar? Porque aquela igreja refletia a cidade. Então era uma cidade democrática, ou seja, o evangelho do reino tinha dificuldade para entrar, porque onde tem democracia não tem teocracia. Estou certo ou errado? Porque democracia é o governo do homem, teocracia é o governo de Deus. E essas duas coisas não convivem. Você lembra da lei dos corpos, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo? Dois tipos de reino não ocupam o mesmo coração. Era uma cidade filosófica. Então essa cidade poderia se pregar o que quisesse. Se Jesus estivesse na Grécia, ele não teria morrido na cruz. Era mais uma filosofia. Então quando Paulo chega, diz assim: os ensinos dele são bons, mas a presença dele é insignificante. E aí o que acontece? Eles começam a preferir os pregadores. E a preferência, ela tem um efeito ruim, porque quem prefere uma coisa despreza a outra. É ou não? Você não prefere duas coisas. Toda preferência tem uma renúncia. Você renuncia a outro para preferir esse. E a palavra aqui, dissensão, é uma palavra muito interessante. Ela fala de esgarçamento. Você já ouviu essa palavra, não? O que é o esgarçamento? Não. Quando você pega um tecido e você puxa esse tecido, as fibras começam a se separar. É isso aí. É uma situação antes do tecido ser rasgado. E essa igreja estava assim. Quando as preferências se instalam, o tecido começa a se esgaçar. A princípio não quebra, a princípio não divide, mas começa a separação. Porque um preferia Paulo. Não, porque Paulo é o cara. Não, Apolo é muito melhor. Apolo tem uma locução, Apolo tem uma demonstração. Não gosto de Pedro. Pedro, ele é mais sensível, ele é mais pastoral. Mas havia um outro grupo que era o pior deles, que era o povo de Cristo. Não, nós somos de Cristo, não somos de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, não somos de ninguém. Nós somos de Cristo. Era o pior grupo. Sabe por que era o pior? Porque quem é de Cristo é de Paulo, é de Apolo, é de Cefas. Quem é de Cristo não tem preferências. Amém? Então, quando você fala, eu prefiro esse, você está dizendo, eu renuncio àquele. Eu me afasto daquele.
Isso foi gerando na igreja falta de poder, falta de graça, ao ponto de haver pecado na igreja e pecado que permanecia. Porque quando começa a haver um esgarçamento, quando começa a haver uma ruptura, ou até antes da ruptura, a presença de Deus vai saindo. Quando os homens dominam, Deus sai. Quando as preferências se instalam, o Espírito Santo perde a capacidade de funcionar. Então essa carta tem esse pano de fundo. Essa carta nos fala isso. E em toda a carta ele trata desse tema. Ele chega lá no capítulo 7, fala de casamento. Ele chega no capítulo 10, eu estou correndo aqui pelos capítulos, porque tem muita coisa para querer compartilhar com vocês. Quando chega no capítulo 10, ele fala do cálice dos demônios, do cálice do Senhor, dizendo que não dá para tomar dos dois cálices. E aí ele chega no versículo 17 do capítulo 10, e o que é que diz lá? Ele diz assim: conquanto somos muitos. É bom ler esse texto. 10:17. Tem grilo aí, não? É algum fantasma? 10:17, o que diz aí? Esse versículo aqui é fundamental na compreensão da carta. Eu só trocaria nessa versão a palavra embora, porque embora dá uma ideia de adversidade, de antagonismo. A melhor palavra ali seria conquanto. Conquanto somos muitos. Somos o quê? Um só pão. Um pão. Eu já perguntei isso a vocês uma outra vez aqui. Qual é a primeira coisa necessária para se fazer um pão? Farinha de trigo. Eu não sei fazer pão, não. Qualquer coisa que você falar, eu vou aceitar. Tempos atrás, eu resolvi fazer um macarrão lá em casa. Meu Jesus. Nem eu tive coragem de comer a coisa. Mas qual é a primeira coisa de fazer um pão? Farinha de trigo? Não, a primeira coisa. Moer o trigo. Não estão falando de quibe. Estão falando de pão. Então, quando ele diz, vocês são um só pão, ele está dizendo que todos nós passamos pelo moinho. Fomos moídos. Porque não há unidade se nós não formos moídos. Então, primeiro vem a moagem, vem a mistura, vem a água, vem o cilindro, depois vai o forno, só depois disso que se torna pão. Então, nós temos uma dificuldade aqui no primeiro estágio. A gente não quer ser moído. E, amados, igreja é lugar de moagem. Em igreja você não pode ficar inteiro. O problema é que a gente vem para a igreja que continua inteiro. Ah, amados, se o grão de trigo caindo à terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele gera muitos frutos. Então Paulo está dizendo que somos muitos, mas somos um só pão. E nós somos esse pão, um alimento para as nações. As nações vão comer de nós. Então nós temos que nos submeter à moagem de Deus. Puxa, nenhum amém? Tudo bem. Tudo bem. Então o capítulo 10 fala isso. Então para mim esse versículo, ele é fundamental na história dessa carta. Ele é básico para toda a carta. Correto? E aí, agora, voltemos para o versículo 28. Examine-se
Então, a partir do versículo 17, o que é que eu devo examinar? Se eu já fui moído. É que a gente vem com uma mentalidade, e por favor compreenda, não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou analisando uma doutrina. A gente vem para a igreja de Cristo, a gente vem com a mentalidade católico-romana. Porque lá no dia que você vai tomar a hóstia, você é instruído durante a semana confessar o pecado, sim ou não? Aí no momento da hóstia, o padre fica esperando você e você vai lá numa atitude assim de bastante introspecção, você não olha para o lado, você vai lá, recebe, volta para o seu lugar, mas esse não é o espírito da ceia. O espírito da ceia é uma celebração da coletividade. Então, quando eu vou me examinar, eu tenho que examinar até que ponto eu fui moído, até que ponto eu estou misturado, até que ponto eu me envolvo com as pessoas. Mas a mentalidade católica romana diz assim: vê qual foi o seu pecado dessa semana. Você brigou com a mulher? Você chutou o cachorro? Você não deu esmola? Mas não está falando disso. O assunto do livro é a minha relação com a igreja. Como é que você está com a igreja? Como é que você está com a família de Deus? Sabia que tem gente que é cristão, mas não quer se envolver com a igreja? Tem aí na cidade, no país, no mundo, uma classe chamada desigrejados. Você já deve ter ouvido falar. Dá uma estatística nos Estados Unidos: 72% dos jovens americanos não pertencem a nenhuma organização nem organismo, porque estão enjoados de igreja. Ouça, denominações. É impossível você ser cristão sozinho. É impossível. Tempos atrás, no boletim nosso lá de Jundiaí, saiu uma frase assim: é impossível ser cristão sozinho da mesma forma que é impossível casar sozinho. Não, eu creio no casamento, mas não gosto de ninguém, não quero ninguém, então vou casar sozinho. Vocês fariam isso? Não? Não dá, né? E como é que a gente tenta ser cristão sozinho? É impossível. Então, qual é o exame que eu devo fazer? Como é que eu estou em relação à igreja? Como é que eu estou em relação a preferências? Como é que eu estou em relação a esses garçamentos de tecidos? Qual é o meu compromisso com a igreja de Deus? Qual é o meu compromisso com as pessoas? Qual é o meu dever com as pessoas? Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, diz que nós devemos fazer 3 coisas: exortar os irmãos às boas obras, ao amor e a congregar. São 3 coisas que nós devemos exortar os irmãos. E quando fala de congregar, ele fala: tanto mais quanto vedes que o fim do tempo se aproxima. E ele fala: porque aquele que pecar deliberadamente, para esse não há lugar de arrependimento. De que ele está falando? De pessoas que não praticam boas obras, pessoas que não amam e pessoas que não congregam deliberadamente. É sério esse negócio de igreja ou não? Então a pergunta é: como é que você está? Examine-se. Você guarda no coração alguma preferência? Você guarda no seu coração algum rechaço a alguém, alguma rejeição a alguém? Tem que resolver. Não é isso que Jesus fala em Mateus 5, 23? Quando você chegar no altar para trazer a sua oferta, o que diz o texto?
e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não está falando que você fez. Está falando que você pode ter alguém que tem algo contra você. Por causa desse texto, amados, eu tenho aprendido a pedir perdão por sentimento que eu causo. Você já não pisou no pé de alguém sem querer? Sim ou não? Aí você vai para casa assim, tranquilo. A pessoa vai para casa com o dedinho latejando. Aí chega na outra reunião lá, o irmão fica longe de você. Não vou encostar não, porque ele é desastrado, vai pisar no outro também. Mas aí eu venho trazer minha oferta, e aí eu percebo que aquele irmão, aquela irmã, tem me tratado com um afastamento. O que eu devo fazer? O problema é dele. É muito magoado, é muito sensível. Vai consertar com Deus. Tem que ir para a cruz mesmo. É assim que o texto ensina? O texto ensina que eu tenho que deixar a oferta no altar, ou seja, a oferta é boa, porque se a oferta não prestasse, ele diz assim, leva a sua oferta e joga no lixo. Ele fala, deixa no altar, mas vai acertar. E ele diz assim, volta e reconcilia. E a palavra reconciliar significa, volta à amizade que vocês tinham antes. Não é aquela história assim, ó, perdoa qualquer coisa, viu, André? Qualquer coisa é o quê? Mas não é isso. Não é isso. E eu aprendi também o seguinte, que quem é bom em justificativa é péssimo de arrependimento. É ou não é? Você já viu aqueles irmãos que explicam pecado? Meu Deus do céu. Faz um atalho aí, para de explicar pecado, já confessa e pede perdão. Como dizia o Christian Romo, né, que já que tem que morrer, morre logo, não fica moribundo não. Lembrou que tem alguma coisa, que o irmão tem algo contra você? Vai lá e restaura. Porque para Deus é mais importante comunhão do que culto. Mais importante é relacionamento e amizade do que oferta. Amém? Vamos voltar para Coríntios 11. O texto, essa carta, esse capítulo especial, ele trata da ceia assim como algo muito prático. Ele trata da ceia como um aspecto profético, porque ele diz que na celebração da ceia a gente faz isso em memória do Senhor, ou seja, a gente olha para o passado, a gente vê o que Jesus Cristo fez, o preço que Ele pagou por nós, e aí o nosso coração se enche de profunda gratidão, porque nós estamos aqui somente por causa da morte de Jesus Cristo. Então, amados, nós temos que ter um coração grato assim, o tempo todo. Amém? E eu confesso a vocês que a ceia para mim sempre levanta sentimentos assim, antagônicos. Eu tenho uma profunda alegria de poder repartir a ceia, mas eu tenho uma profunda tristeza, porque para isso Jesus precisou pagar um preço muito grande. Então é uma confusão de sentimentos que eu carrego dentro de mim na hora dessa. Correto? Então fala do passado, fazer isso em memória de mim, mas fala de futuro. Amém? Anuncia que um dia nós vamos sentar na mesma mesa com Ele e vamos celebrar a Páscoa com Ele lá no seu reino, e nunca mais nós vamos nos levantar dessa mesa com Ele. Amém, amados? Então a ceia tem esse aspecto profético, mas também a ceia tem um aspecto didático. Ela nos ensina como nos comportar, ela nos ensina como ter uma vida de comunhão. Leia comigo o versículo 20, de sorte que quando nos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E por que não era a ceia do Senhor? O que é que diz o 21?
Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, é quando eu transformo a reunião em algo particular. E não é assim. E ele diz, e assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Salta comigo para o versículo 33. Nós vamos fazer isso várias vezes aqui, pulando de versículo para versículo. E ele diz assim: porque, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O que é isso? O que significa esperar? Será que esperar é todo mundo pegar o pão junto, pôr na boca junto e mastigar sincronizadamente? É disso que ele fala? Será que ele não está falando dos débeis na fé, dos mais fracos, dos que não conseguem correr? Talvez a figura que mais me impacta nessa questão de esperar uns pelos outros é a história de Jacó. Quando Jacó sai de casa, depois que ele e a mãe aprontaram lá para Esaú, lembra não? Esaú levanta assim, pronto para matar. Jacó sai de casa e vai lá para a família de Rebeca. Ele vai para lá, correto? E na ida, ele para no lugar e faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor permitir que eu volte em paz, eu vou lhe dar o dízimo do que eu tenho. Ou seja, nada, que ele não tinha nada, tinha um bordão só, um saquinho do lado. Mas a oração dele era: eu quero voltar em paz. O que era voltar em paz? Encontrar o irmão bem. E ele ora sobre isso 21 anos. 21 anos de expectativa. E aí ele volta um dia, 21 anos depois. Ele volta. E ele sabe que ele vai se encontrar com o irmão. E você se lembra que ele prepara presentes para o seu irmão? Manda os presentes na frente. E manda um grupo de pessoas, fala assim: se matar, morre aqueles, a gente escapa daqui, né? Jacó. E ele encontra Esaú. E a palavra de Deus diz: quando ele vê o rosto de Esaú, ele vê o rosto de Deus. Ou seja, a oração de 21 anos finalmente é respondida. E aí, o Esaú fala para ele: vem comigo. E o que é que Jacó fala? Eu não posso. Eu não posso. Porque eu tenho ovelhas pequenas. Eu tenho crianças pequenas. Se eu apressar meu passo, eu vou matar as crianças e as ovelhas pequenas. O que é que Jacó faz? Jacó renuncia à resposta da oração por causa dos débeis. É isso que eu entendo que Paulo está nos dizendo: esperar os mais fracos. Isso se a gente for os mais fortes. Que Deus nos ajude a suportar uns aos outros. Que Deus nos ajude a sustentar uns aos outros. Você percebe por que a gente precisa de olhos em busca dos aflitos? É você olhar para a reunião e perceber que o irmão está meio abatido, que o irmão chegou aqui e está com o olho meio opaco, que o irmão chegou aqui e não consegue levantar a mão para adorar. E aí você vai do lado dele e levanta a mão dele. Você abraça, você sustenta, você chora. Eu creio que é isso que Paulo está dizendo. Examine-se, pois. A gente faz isso. A gente coopera. A gente espera um pelo outro. É isso que a gente tem que examinar. E aí o que ele fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba.
Mas infelizmente alguns de nós se examina e não come. Não, porque eu me achei em pecado, então eu não vou comer. Queridos, essa é uma das atitudes mais complicadas que um crente pode tomar. Examine-se e coma. O que a gente faz? Examina e não come. Tem alguma coisa errada. O que tem poder no universo para nos purificar do nosso pecado? Qual é o único remédio? É o sangue. Então o que a gente faz? Eu me examinei e eu descobri que eu estou em pecado, então não vou comer. É a mesma coisa você falar assim: não, eu não vou no médico não porque eu estou doente. Eu não vou tomar banho não porque eu estou sujo. Ora, se eu entendi que eu tenho algum problema na minha vida, o que eu tenho que fazer? Tomar, beber. O sangue de Jesus não opera em nenhum outro lugar, senão no contexto da igreja. O sangue de Jesus não fica assim, como se fosse um negócio ectoplasmático. Depois você pergunta ao pessoal o que é isso. Assim, uma névoa sobre a cabeça da gente, e alguns pulam, alcançam o sangue. O sangue corre entre nós. Se andarmos na luz. Andar na luz fala de quê? Examine-se. Examine-se. Deixa a luz de Deus entrar nas suas trevas. Se andar na luz, como Ele está na luz, o que acontece? Duas coisas. Temos comunhão. Quem anda na luz tem comunhão com quem anda na luz. Qual a outra coisa? O sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Onde é que está a purificação? Na comunhão. Se você se afastar, não tem purificação. Porque o sangue não é como está nos hospitais, né? Está lá em bolsas. Não. O sangue flui entre nós. Amém? Então eu preciso andar com você, você precisa andar comigo, para que o sangue flua entre a gente. Examine-se. Examine-se. Como é que está a sua comunhão com a igreja? Como é que está a sua vida com os irmãos? Você tem congregado? Às vezes a gente pergunta para a pessoa: escuta, onde é que você congrega? Não, um dia eu congrego ali, outro dia eu congrego lá, outro dia eu congrego lá. É espírito de beija-flor, né? Eu ia falar outra coisa, mas vou ficar no beija-flor. Congregar não é isso. Congregar fala de pertencer. Congregar fala de ser parte de uma família. Eu tenho que ter um lugar onde eu presto contas, onde eu sou corrigido, onde eu sou disciplinado, onde eu sou animado, onde eu sou exortado. E quando você visita, você não encontra isso. Você só encontra se você for parte. Por isso que a palavra de Deus nos diz que não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Congregar é pertencer. Como é que é esse negócio aí para você? Examine-se. Examine-se. Examine-se e coma. Há um texto na Escritura, que está lá em Números capítulo 9. Eu não vou ler, vou só citar, e você anota aí, depois você vai ler e conferir se é isso. E ali, Moisés, que está explicando sobre a Páscoa, ele nos dá a única razão pela qual eu posso deixar de participar de uma ceia.
só tem uma razão. É se eu não estiver na cidade. Não tem fora isso. É só isso. É a única razão. Quando você deixa de participar da ceia, você está dizendo que aquele pão é vil, que aquele pão é um pão comum. É blasfêmia. E Moisés diz que aquele que não estando de viagem não participa, essa alma deve ser eliminada do meio do meu povo. Porque a ceia fala da nossa unidade com a igreja produzida pela morte de Jesus Cristo. Ele nos incluiu pela sua morte num corpo. Isso não foi um preço qualquer. Então, quando eu me afasto e tomo uma decisão diferente, eu estou dizendo que o que ele fez não tem valor. Por isso que essa alma é eliminada do meio do meu povo. Vocês acham que isso é grave? Será, amados, que não é por falta desse entendimento que há muitos entre nós, doentes, fracos e alguns que dormem? Porque não se examina, porque não compreende o que é a ceia. Porque se eu compreendo o que é a ceia, eu vou estar em comunhão com os irmãos e eu vou receber vida de você. Quem trabalha na área de saúde aqui, deixa eu ver. Eu acho que você podia explicar para a gente o que o sangue faz no corpo humano. Quem é que vai explicar? Você está apontando para quem aí? É você que vai explicar? O que o sangue faz no corpo humano? Nutre, purifica, defende. Você pode viver sem sangue? E onde é que está o sangue? No corpo. Gente, é simples. É simples. Quando você diz assim, eu vou me afastar, você está renunciando à vida. Ou nós somos corpo de Cristo, amado, nós não somos. Ou nós somos corpo de Cristo, ou o que o Senhor anuncia na palavra não é verdade. Ele diz que nós somos o seu corpo. Realmente eu queria ter bastante tempo para a gente entrar nisso. Mas você percebeu que logo depois que ele fala da ceia, capítulo 12, ele entra nos dons espirituais. Você percebeu? Mudou de assunto? E por que não mudou de assunto? Porque quando a gente pratica os dons espirituais, a gente está permitindo que o Espírito flua de um para o outro, nutrindo, purificando, levando aquilo que a gente precisa, levando saúde. Os dons espirituais, amados, é a manifestação da Trindade na vida da igreja. A gente pode abrir mão disso? Gaste um tempo estudando esse assunto. Gaste um tempo lendo sobre isso. Então, quando você entra nos dons espirituais, você está dizendo, eu vou abençoar meus irmãos. Por isso que quando você sair de casa, traga algo. Traga algo. E aqui entre nós, tá? Quando você trouxer algo para o Senhor, você vai trazer para os irmãos. Porque na realidade, Deus não precisa de nós, mas o irmão precisa. E quando você serve o irmão, você está servindo a Ele. É impossível servir a Deus sem servir o irmão. Amém? Examine-se. Examine-se. Não se isole. Quando você se isola, você corta a comunicação. Tem um negócio que acontece
no hospital, quando você toma injeção na veia, né, um negócio chamado garrote. O que o garrote faz? Estou falando de touro, de boi, não, garrote, aquele que foi no braço. Ele vai goiano, falar de garrote, já pensa logo no novilho lá, né? O que o garrote faz? Impede o sangue de fluir. Não deixa o sangue fluir. Meu irmão, não garroteie o corpo de Cristo. Deixa o sangue fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Amém? Pratique os dons, porque os dons são o Espírito Santo fluindo no corpo. Amém? E eu quero que você vai comigo agora, lá em Êxodo 12, é onde tudo começa. Êxodo 12. Eu queria lhe mostrar aqui alguns pensamentos. Êxodo 12 fala de quê? Fala da Páscoa. A Páscoa é a sombra da ceia. A Páscoa é o que se praticava lá no Antigo Testamento, apontando para a ceia. Capítulo 12. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o quê? O princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. A Páscoa é o início de uma nova vida. A Páscoa é o início de uma nova história. Cada vez que a gente celebra a ceia, a gente está celebrando a renovação da nossa vida e uma nova experiência com o Senhor. A ceia sempre nos renova. O sangue de Cristo sempre nos renova. O Espírito Santo sempre nos renova. Amém? Então é o primeiro mês do primeiro ano de uma nova história. Versículo 3. Falai a toda a congregação. A ceia não é para uma parte, é para o todo. Então, nesse ambiente da ceia, eu tenho também um outro motivo de tristeza. Primeiro, eu tenho um motivo de grande alegria, poder celebrar com meus irmãos. Mas eu tinha um motivo de grande tristeza, porque eu ainda não posso celebrar com todos os irmãos. Mas vai chegar um dia, quando todos nós vamos estar sentados diante do Senhor, recebendo dele. Amém, amados? Todos nós, irmãos. Outra coisa, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Onde é que começa a celebração da ceia? Você está fazendo isso em casa ou não? Você costuma celebrar a ceia na sua casa, você, sua esposa, seus filhos? Mas aqui está mandando celebrar, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Conta para mim. Qual é o arranjo que a gente vai fazer? Não, a gente não faz lá em casa, sabe por quê? A gente não tem um pastor assim formado para ir lá em casa celebrar. Para com isso. A ceia não é, aqui a gente poderia entrar no outro campo, eu vou só citar. A ceia não é ministração. Porque se ceia for ministração, vai exigir administração. A ceia é celebração. Ministração é diferente de celebração. A celebração é de todo o povo. Ministração tem que ter administrador. Ceia não. Você pode fazer isso na sua casa. Você só tem que se examinar para ver como é que está a sua condição com Deus. Você só tem que examinar como é que está a sua condição com o corpo de Cristo. Um cordeiro para cada família. Ou seja, a sua família precisa experimentar a vida do cordeiro. Ah, mas meus meninos, meus filhos não entendem não. Explica. Você não ganha nem para isso?
Seu salário é para quê? Esse salário enorme que você recebe, não é para ensinar os meninos sobre batismo, sobre ceia, sobre o poder do Espírito Santo? Não traz só no domingo para o pessoal aqui ensinar, não. Igreja não é reformatório de criança. Nós temos que ensinar nas nossas casas. E a celebração da ceia é um excelente momento para a gente ensinar os filhos a se examinar. Amém? Agora, se a família for pequena, o que a gente faz? Chama outra família. Eu quero dizer para você que a nossa família não é grande o suficiente para comer o cordeiro sozinha. O cordeiro é sempre maior que a nossa família. Então você precisa de outra família. Amém? Ou você dá conta do cordeiro? Ah, você não dá conta, não. Não, ele não consegue, não consegue. É gula e soberba, né? À tardezinha, separa, mata o cordeiro. É meia-noite, vamos comer o cordeiro assado. E aí, no verso 11: assim, pois, o comereis, lombos cingidos, verdades, princípios, firmando a nossa vida, firmando aquilo que nós somos. Uma outra coisa, eu não sei se você já for assim bem no interior e viu as mulheres lavando roupa na beira do rio. Já viram? O que a mulher faz com a saia? Ela pega a saia assim, puxa aqui, isso é cingir. Quando os judeus iam para a guerra, eles pegavam aquela saiona, puxavam aqui para poder correr, para poder lutar. Esse que ele está falando. Fique preparado. E coma com um bordão na mão, porque vocês estão de saída. A ceia fala que nós não somos daqui, nós somos peregrinos e nós estamos partindo para uma nova terra. A ceia fala isso. A gente não é daqui. Lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão. Pode, por acaso, uma nação nascer da noite para o dia? Pode? Pode. Determinado momento, era um bando de escravos, sangue na porta, agora é nação de Deus. A família pegava o sangue, passava na porta. Naquela rua, toda casa que tinha sangue na porta proclamava: nós somos a nação do Senhor. O sangue nos dá identidade nacional. O sangue diz quem nós somos. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos a nação santa. Nós somos um povo que espera a cidade edificada não por mãos de homens. Nós somos um povo que vimos aquele que é invisível. E nós aguardamos o nosso resgate. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Examine-se. Examine-se. E coma com esse coração de nova aliança. Amém? Eu quero convidar você a se examinar. Examine-se e adore ao Senhor. E adore ao Senhor. Fala com Ele do privilégio que você tem de sentar à mesa com Ele. Que privilégio a gente poder sentar à mesa com o Cordeiro. E nesta manhã nós estamos assentados à mesa com o Cordeiro. E a mesa esconde todos os nossos aleijões. A mesa esconde tudo aquilo que a gente tem
e que não serve. Mas a mesa esconde tudo isso. E nós podemos assentar à mesa com o nosso Senhor, o Cordeiro que foi morto. Toma um tempo aí, você sozinho agora, te examinando e aproveitando para colocar em ordem aquilo que está fora de lugar. Seu compromisso com o corpo, seu compromisso com a igreja. No começo dessa reunião, Deus mostrou uma pessoa aqui que sofreu bastante e carrega mágoa, carrega dor. E o Senhor fala que você não precisa mais disso, que a dor não faz parte de você. E Ele quer limpar você hoje aqui. Ele quer limpar você. Eu queria dar oportunidade para qualquer pessoa que, ao se examinar, perceber que está fora, que se apartou, que se afastou e que nesta manhã quer se reconciliar, quer começar de novo. Amados, todo dia com o Senhor é dia de começar de novo. Nós temos um Deus dos novos começos. Esse é o nosso Deus. Se quiser vir aqui à frente, tanto você que sofreu muito e guarda isso no coração, na mente, como você que um dia se afastou e hoje é o dia que Deus traz para você. Pode vir aqui, quero orar com você.